Você já sentiu como se algo estivesse enterrado não sob a terra, mas sob a própria pele do mundo? Como se o solo guardasse memórias que não pertencem à história, mas sim a um outro tempo, um outro tipo de tempo, aquele que só pulsa em lugares condenados ao silêncio? Respire isso, o cheiro de ferrugem e raízes apodrecidas, o som de máquinas parando sem explicação, o ranger surdo de uma pá escavando o passado que nunca quis ser tocado. Era para ser uma obra simples, um estacionamento subterrâneo para um condomínio de luxo. Mas logo que os operários começaram a escavar, encontraram os ossos, centenas, empilhados em covas rasas, caixões antigos sem identificação, marcas de unção e símbolos riscados com pressa. A polícia, a prefeitura, até um arqueólogo apareceram. Todos concordaram. Um antigo cemitério rural, desativado antes de qualquer registro moderno. Ninguém reclamou os restos. Nenhum nome, nenhum papel, nada. Era como se os mortos nunca tivessem existido oficialmente. Se chegou até aqui, é porque algo te chamou. Se inscreve, compartilhe e ative as notificações para saber antes dos outros quando algo novo tentar atravessar. Eu sou Gregório P. Tenebris, e o que você vai ouvir já aconteceu, só não com você. Ainda. Foi aí que chamaram Álvaro. Ele não era bem um coveiro tradicional. Trabalhava para a prefeitura há anos, mas como zelador de espaços esquecidos. Jardins públicos desativados, antigos hospitais psiquiátricos fechados, bibliotecas onde ninguém mais pisava. Álvaro era um homem magro, calado, rosto engolido por olheiras e mãos de quem nunca mais esqueceu como sentir a terra. Disseram que ele seria o ideal para cuidar do terreno até decidirem o que fazer com os corpos. É só manter tudo limpo, nada mais, disse o engenheiro da obra enquanto entregava a ele a chave de uma casinha de ferramentas montada às pressas no canteiro. Álvaro não respondeu. Apenas olhou para o solo recém-descoberto, onde cruzes improvisadas agora se inclinavam como ombros curvados pelo tempo. Algo nele soube, na carne, no sangue, que aquilo não era apenas um terreno. Na primeira noite, ele sonhou com um osso. Apenas isso. Um único osso, comprido, úmido, pulsando. Ele o segurava com ambas as mãos e escutava de dentro dele um som como uma respiração. Acordou com o cheiro de incenso queimado no ar. Não havia incenso na casinha, nem velas, nem fogo. Os dias seguintes trouxeram uma série de pequenas irregularidades. As cruzes mudavam de lugar, os caixões pareciam emergir milímetros do chão e as ferramentas deixadas no armário apareciam cobertas de uma lama escura, quase viscosa. Álvaro, no entanto, não reclamava. Ele não falava com ninguém desde o primeiro dia. Passava as horas caminhando entre as covas, falando baixo, como se estivesse contando algo a alguém enterrado. Não havia medo. Apenas uma entrega silenciosa. Certa noite, choveu. Forte. Álvaro decidiu dormir no barracão. Sonhou novamente. Desta vez, estava dentro de um quarto antigo, cercado por espelhos cobertos por lençóis manchados. Alguém chamava seu nome do outro lado da parede, com a sua própria voz. Quando acordou, a terra ao redor de um dos caixões havia cedido, revelando uma fenda estreita e escura como a garganta de um animal morto. Ele sabia o que fazer. Álvaro desceu a fenda sem lanterna. A luz seria uma afronta. Ele sentia isso como se os ossos da própria terra sussurrassem que a escuridão era a única forma de respeito. Seus pés afundaram em uma lama morna, quase orgânica, como se estivesse pisando em vísceras em repouso. O cheiro era indecifrável, um cruzamento entre velhas flores de velório, carne umedecida pelo tempo e algo mais doce. Algo que lembrava a saliva de alguém que acabou de sussurrar um segredo. Ele não sabia por quanto tempo caminhou. A fenda não levava a um túmulo,
Levava a um corredor subterrâneo, irregular, como se tivesse sido escavado por mãos em frenesi. Em suas paredes, marcas de unhas e manchas escuras. Álvaro não sentia medo, apenas uma calma deslocada. Como se cada passo fosse, na verdade, um retorno. Um retorno a algo que ele nunca soube que tinha deixado para trás. No fim do corredor, encontrou uma porta de ferro, parcialmente encoberta por raízes. Não havia tranca, mas uma inscrição no topo: "Não reze por aqueles que escolheram ficar." A frase não o chocou. De certo modo, parecia familiar, como algo que ele mesmo poderia ter escrito. Quando a empurrou, a porta cedeu com um gemido úmido e o espaço atrás dela revelou-se não como um cômodo, mas como um altar. No centro havia uma figura, um corpo, sentado em posição de oração, envolto em panos pútridos, com o rosto coberto por uma máscara de cera derretida. Em volta dele, dezenas de objetos, anéis corroídos, pedaços de cabelo trançado, olhos de vidro. O chão estava coberto por um círculo de ossos humanos, todos apontando para o centro. Álvaro se aproximou. Seus dedos tremeram pela primeira vez desde que chegara ali. Tocou o ombro da figura. Nada aconteceu, mas dentro de sua cabeça algo estalou, como uma rachadura sendo aberta em sua memória. E então vieram as vozes, não palavras, não frases, mas recordações que não lhe pertenciam. Ele viu-se em funerais que jamais presenciou, chorando por nomes que não reconhecia, enterrando corpos sem identidade, sentindo amor, culpa, desespero, como se uma multidão adormecida acordasse dentro dele, uma comunhão de mortos tentando falar, não com palavras, mas com lembranças. Quando recuou, seus olhos estavam molhados, mas ele não sabia se era suor, lágrimas ou a condensação do espaço. Voltou à superfície ao amanhecer e, pela primeira vez, falou. Com uma voz rouca, quase estrangeira em sua própria garganta: "Eles não querem descanso. A obra foi suspensa. Os engenheiros não conseguiam explicar os constantes apagões nos geradores, nem as ferramentas desaparecidas." Um dos operários jurou ter visto uma mão emergir do solo durante a noite, segurando o que parecia ser um coração mumificado. Outro desapareceu por 2 dias e foi encontrado em posição fetal, nu, coberto de terra, repetindo uma única frase: "A terra está cheia de olhos." Mas Álvaro continuava, cuidando do cemitério, remarcando os túmulos, reorganizando os ossos. Algumas noites cantava em línguas que ninguém reconhecia. Outras, ficava horas em silêncio diante da cova central, onde agora depositava oferendas. Pássaros mortos, dentes arrancados, pedaços de vidro, ninguém o impediu. Era como se todos ao redor soubessem que o terreno pertencia a outra lógica, a outro tempo. E então vieram os vultos, não sombras, vultos, presenças que não se escondiam, que apareciam com clareza brutal. Às vezes sentadas sobre os caixões, outras caminhando entre as cruzes como se estivessem apenas esperando. Um deles, uma mulher de vestido rasgado e rosto costurado, olhava diretamente para Álvaro todas as noites, e ele a olhava de volta. Não com medo, mas com reconhecimento. Ele finalmente entendia. Aquele lugar não havia sido descoberto. Ele havia sido chamado. O relógio dentro da casinha de ferramentas parou de funcionar. Sempre marcava 3:17. Não importava a hora real. Não importava o dia. 3:17. Álvaro já não comia direito. Não dormia da forma humana. Deitava-se no chão da terra molhada e deixava que o sono o tomasse como uma febre. Em suas visões, corpos emergiam dos túmulos com olhos abertos, mas fixos no vazio. Nenhum o atacava, apenas sussurravam, formando um zumbido hipnótico que dizia: "Você nos deixou, você prometeu." Uma noite, ele escavou por conta própria. Havia sentido a necessidade, um aperto no peito que o levava direto a um ponto específico do cemitério, entre 2 cruzes esquecidas. Cavou com as mãos até as unhas rasgarem, até encontrar um caixão menor.
Dentro não havia corpo, apenas um espelho, redondo, enferrujado nas bordas, mas com o reflexo ainda intacto. Quando se olhou, Álvaro viu seu rosto, mas o reflexo piscou antes dele. Nos dias seguintes, começou a notar coisas que não estavam ali, ou melhor, que estavam, mas que ninguém mais via. Um lençol ensanguentado pendurado numa árvore que desaparecia ao piscar. Um cão sem olhos que o seguia a alguns metros de distância, sempre silencioso. Sons de sinos tocando debaixo da terra. Ele tentou se afastar. Tentou abandonar o lugar por uma noite. Foi dormir em um hotel na cidade vizinha. No quarto, a televisão ligou sozinha. Exibia estática, mas dentro da estática formava-se uma imagem. A casinha de ferramentas, a porta entreaberta. Álvaro assistiu, enquanto uma figura saía pela porta. Era ele mesmo, mas com a pele descascando em tiras. Desligou o aparelho. Fechou os olhos. E quando os abriu, já estava de volta ao cemitério, coberto de barro, com uma cruz de madeira nas mãos e terra sob a língua. Agora ele sabia. O cemitério não queria ser descoberto. Ele queria ser lembrado. Cada túmulo era um juramento. Cada osso, um fragmento de um pacto. Havia uma estrutura ali embaixo. Um labirinto construído em torno da dor, da culpa e da escolha. Álvaro começava a entender os símbolos que apareciam nas tábuas. Começava a reconhecer os rituais que surgiam em sua mente como lampejos de memória antiga. Começava a repetir palavras que não aprendeu, mas que sempre soube. E os mortos? Os mortos não queriam justiça, nem vingança. Eles queriam algo mais íntimo, mais destrutivo. Queriam ser vistos. Queriam que alguém carregasse com eles o que não puderam levar. Queriam que o mundo lembrasse do esquecimento. E ele, Álvaro, era o escolhido, não por mérito, mas por dívida. Pois, há muitos anos, antes de perder a memória em um acidente que jamais entendeu, ele foi o último sacerdote daquele lugar. Ele mesmo havia selado os mortos. Ele mesmo havia trancado as portas da terra. E agora estava de volta, para cumprir o que nunca devia ter sido interrompido. A respiração da terra voltou a pulsar. E Álvaro, enfim, ajoelhou-se diante da cova central. Sorriu e disse: "Perdoem-me por tê-los deixado tanto tempo no escuro. É estranho quando o mundo continua girando sem você. Carros ainda passam, pessoas ainda conversam sobre o tempo e boletins meteorológicos ainda anunciam frentes frias, como se tudo fizesse sentido. Mas no cemitério, o tempo havia parado de negociar com a lógica. E Álvaro já não sabia mais se era dia ou noite. Apenas sentia pulsos, como batimentos cardíacos vindos da terra, marcando uma nova métrica de realidade. Não havia mais visitas dos engenheiros. O projeto fora engavetado. A empresa declarou falência, mas ninguém ousou remover os escombros. Algo no ar impedia, algo que fazia a pele formigar, como um zumbido inaudível, mas constante, como a sensação de estar sendo observado por olhos enterrados no solo. Álvaro agora vestia trapos cerimoniais, não por escolha, mas por instinto. Achou as peças em um velho baú na estrutura subterrânea que começara a explorar com mais frequência. A cada nova entrada, novas câmaras se revelavam. Como se o lugar crescesse, se adaptasse, expandisse-se em resposta à sua presença. Era orgânico, labiríntico. Algumas paredes pulsavam como carne viva, outras sussurravam nomes, nomes que ele começava a reconhecer. Eram nomes de gente que nunca existiu, ou que deixou de existir da forma humana. As oferendas se tornaram rituais completos. Álvaro cortava as palmas das mãos e deixava o sangue escorrer sobre os túmulos selecionados. Em certos dias, arrancava pedaços de suas próprias unhas para enterrá-los sob símbolos riscados na lama.
E todas as noites acendia velas negras ao redor da cova central, onde o espelho agora repousava como um olho morto voltado para o céu. Foi ali que ele começou a escutar a voz. Uma única voz, clara, feminina, sem sotaque, sem tom definido, mas carregada de um peso antigo, como se arrastasse séculos em cada sílaba. Você nos trancou, você prometeu velar, você fugiu. Álvaro não respondia, apenas ouvia. De início, a voz vinha à noite. Depois, tornou-se constante, uma presença dentro de sua cabeça. Às vezes, comandava, outras apenas narrava. Contava histórias de corpos que jamais se decompuseram, de almas que apodreceram em silêncio, de pactos que exigiam testemunhas. E Álvaro compreendia. Ele era essa testemunha e, ao mesmo tempo, era o traidor. Em uma das escavações, encontrou uma porta de pedra com inscrições em espiral. No centro, um símbolo, 3 caveiras unidas por um único osso atravessado. Ao tocá-la, sua mão queimou, mas a porta abriu. Do outro lado, não havia apenas uma nova câmara. Havia um corpo, o seu próprio, deitado sobre um altar de ossos trançados, com o peito aberto e vazio, costurado com fios de cabelo humano. O rosto era idêntico, mas os olhos estavam preenchidos com terra, como se alguém tivesse querido cegar o cadáver para protegê-lo da visão do que estava por vir. Álvaro caiu de joelhos e chorou. Chorou por algo que não compreendia racionalmente, mas que o corroía por dentro como ferrugem espiritual. Chorou por um passado que lhe fora roubado, por memórias que nunca lhe deram permissão para esquecer. Chorou até a voz voltar. Você não morreu, você foi dividido. E esta é a parte que enterramos para que você pudesse esquecer. Ele entendeu. Seu corpo, sua identidade, sua sanidade, tudo havia sido separado, guardado ali para que ele vivesse uma vida de ilusão. Mas agora, o ciclo havia sido rompido, o selo quebrado e o cemitério despertado. Álvaro ergueu-se, tocou o próprio cadáver e sentiu algo voltar. Não era poder, era peso. O peso do juramento, o peso dos olhos sob a terra. Após o contato com seu próprio corpo sepultado, Álvaro passou a carregar algo diferente. Não apenas na alma, mas no próprio tecido da carne. Sua pele começou a mudar. Não em textura, mas em reação. O frio da madrugada já não o afetava, nem o calor do meio-dia. Quando caminhava entre os túmulos, os ossos próximos vibravam, como se reconhecessem sua presença. Um cão que o seguia, aquele sem olhos, começou a uivar sempre que ele se aproximava de novas aberturas na terra. Essas aberturas não pareciam naturais. Elas surgiam como bocas entreabertas, onde a lama se revirava em formas que lembravam expressões humanas. Álvaro passou a chamá-las de feridas do mundo e entendia que era sua função tratá-las, alimentá-las, cuidar para que jamais cicatrizassem por completo. Foi nesse estado, meio homem, meio guardião, que ele começou a reunir objetos, fragmentos de vidas que pareciam ter vindo até ele por vontade própria. Um espelho estilhaçado que refletia apenas o que havia atrás. Um crânio de corvo com símbolos gravados sob o bico. Um pedaço de tecido com marcas de garras humanas. Álvaro os dispunha ao redor da casinha como um altar. Não sabia por quê, mas o fazia com precisão de quem segue uma partitura esquecida. Numa manhã cinza, uma mulher apareceu. Ninguém jamais vinha ali. Ninguém ousava. Mas ela chegou sem medo, como se já soubesse onde pisar. Usava roupas simples e os cabelos longos escondiam parte do rosto. Chamava-se Helena, ou assim disse. "Você se lembra de mim?" perguntou. Álvaro olhou por longos segundos antes de responder. Não com a cabeça, mas com os ossos, sim. Ela sorriu com tristeza. Caminhou entre os túmulos como quem visita velhos amigos. Tocava as cruzes, murmurava nomes inaudíveis. Finalmente parou diante do espelho. Ficou ali por minutos, imóvel. Então falou:
Está tudo voltando. Você precisa decidir se vai fechar o ciclo ou abrir o restante. Álvaro tentou perguntar mais. Quem era ela? Como sabia? O que significava o restante? Mas Helena apenas tocou seu peito, bem no centro, onde ele agora sentia o eco das vozes, e disse: a porta maior ainda está lacrada, mas não por muito tempo. Eles querem que você escolha. Mantenha o pacto ou liberte todos os outros. Antes que ele dissesse qualquer coisa, ela se foi. Evaporou entre os túmulos como poeira empurrada pelo vento. Desde então, os sonhos de Álvaro mudaram. Já não havia apenas visões do cemitério. Ele via cidades inteiras submersas sob a terra, onde os mortos andavam de cabeça para baixo, onde igrejas eram feitas de dentes e orações eram escritas com sangue sobre pele esticada. Em uma dessas visões, encontrou Helena de novo, mas ela estava presa, crucificada em uma parede de barro, coberta por vermes e com a boca costurada. Ao seu redor, vultos com máscaras o encaravam em silêncio. Um deles falou, com uma voz que não tinha origem, apenas presença. Ela te deu a chave. Você pode libertá-los, ou se tornar a nova tranca. Álvaro acordou gritando. Sangue escorria de suas narinas. O espelho ao lado da cova central agora mostrava a imagem da parede onde Helena estivera crucificada. E ele sabia o que aquilo significava. O tempo de escolher estava chegando ao fim. E a escolha não era entre o bem e o mal. Era entre o silêncio e o grito eterno da terra. Os dias deixaram de ter forma. Álvaro já não sabia quantas luas haviam passado desde o início. O calendário, os relógios, as vozes do mundo externo, tudo havia desaparecido. Restava apenas o som da terra respirando sob seus pés e o espelho, agora cravado no solo como um feto de prata morto, pulsando em ecos cada vez mais intensos. A casinha de ferramentas havia se transformado. Por dentro cresciam fungos com formas de mãos e as paredes exalavam umidade constante. Rachaduras surgiram no teto, mas nenhuma água escorria, apenas um tipo de óleo escuro, como lágrimas de um deus esquecido. Álvaro dormia no chão, sobre panos manchados de sangue seco, abraçado a uma estátua de barro que representava algo que ele não conseguia nomear. Era parte humana, parte animal, parte ausência. Naquele ambiente deformado, Álvaro começou a receber visitantes, não de carne, mas de ossos. Eles surgiam das covas durante a noite, sentavam-se ao seu redor em silêncio, não pediam nada, apenas esperavam. E Álvaro, em resposta, começou a contar histórias. Histórias que não lembrava de ter ouvido, mas que fluíam de sua boca como memórias exumadas. A história da mulher que cortou os próprios olhos para não ver o que estava enterrado. A do homem que foi engolido vivo por um campo de flores que sussurravam seu nome. A do menino que nunca cresceu, pois sua alma havia se perdido no fundo de um poço sem reflexo. A cada história, um dos ossos presentes desaparecia. Era um ritual. Ele compreendia isso agora. Parte do pacto envolvia a reconstrução da memória coletiva dos esquecidos. Cada lembrança contada era uma alma libertada, mas com cada libertação, um pedaço de si se desfazia. Álvaro sentia isso na carne, uma lentidão nos pensamentos, uma rigidez crescente nos membros, como se aos poucos estivesse se tornando mais próximo da matéria ao seu redor, terra, ossos, poeira. Foi durante uma dessas noites que o espelho mudou. Ele não refletia mais o cemitério. Agora mostrava uma porta, alta de ferro, coberta por espinhos, pulsando como um coração. E diante dela, Helena, ainda viva, mas marcada. O rosto agora trazia as inscrições espirais que Álvaro vira em seus próprios sonhos. Ela não falava. Apenas estendia a mão em direção ao espelho, como se oferecesse algo que ele precisava aceitar. Então, Álvaro soube. Era chegada a hora da escolha.
Voltou à fenda onde encontrara o altar. Desceu sem hesitar. O lugar havia se transformado. Agora era um templo. As paredes estavam cobertas por tecidos orgânicos e do teto pendiam sinos feitos de ossos e dentes. No centro, a porta de ferro, real, concreta, suando como se fosse feita de carne viva. E diante dela, a mesma figura mascarada com quem ele sonhara desde o início, o corpo em posição de oração, a máscara de cera derretida e agora nas mãos, a chave. Álvaro se aproximou, pegou a chave e ouviu a última pergunta, vinda não de fora, mas de dentro de si. Você se lembra do que nos prometeu? Ele fechou os olhos e respondeu, lembro sim, e estou pronto para carregar o esquecimento. A chave era fria, mas palpitava em sua mão como se tivesse um coração próprio. Cada passo em direção à porta parecia alongar o espaço. Os ecos de seus pés não correspondiam mais ao tempo real. O templo respirava com ele. Cada inspiração fazia as paredes encolherem. Cada expiração as fazia expandir. O cemitério inteiro pulsava agora como um organismo acordado, e Álvaro era seu nervo central, seu portador. Quando girou a chave, um som antigo, não de metal, mas de carne rasgando, ecoou por todos os túneis. A porta não se abriu. Ela se dissolveu, como fumaça ao vento, revelando um espaço vazio. Mas esse vazio não era escuro. Era branco, branco demais. Um branco que doía nos olhos e parecia rasgar a retina. Álvaro deu um passo, então outro. O silêncio era absoluto, nem mesmo o som de sua respiração. Ali a ausência era total. Dentro do branco flutuavam objetos desconexos, cruzes quebradas, caixões em miniatura, bocas murmurando nomes sem som. Era o espaço do esquecimento, onde tudo o que fora enterrado, literalmente ou não, vinha repousar. Álvaro viu ali pedaços de si, fragmentos de memórias que não lembrava mais possuir. Sua mãe chorando em uma cadeira de vime, uma mão manchada de sangue segurando a dele, um nome gravado em sua pele com faca. Lá encontrou Helena pela última vez, mas ela já não era humana. Seu corpo era composto de raízes e espinhos, seu rosto parcialmente derretido, mas ainda carregando aquele olhar, de dor resignada, de quem sabia o preço do que viria. Ela não falou, apenas se ajoelhou diante dele oferecendo um objeto envolto em pano. Quando Álvaro abriu o tecido, encontrou o que faltava em seu corpo, um coração. Não um órgão físico, mas simbólico, o coração de sua identidade. Aquilo que ele havia deixado para trás ao trair os mortos, ao fugir do pacto original, ao tomar o objeto em mãos, tudo ficou escuro. E quando despertou, estava de volta ao cemitério. Mas agora, ele era o cemitério. Não em metáfora, literalmente. Sua pele era a terra, seus olhos duas pedras fundas no solo, seus ossos as cruzes espalhadas, sua boca a entrada da fenda. A casinha de ferramentas era agora um fragmento de seu crânio exposto. A voz que antes escutava passou a ecoar de dentro para fora. Ele era Álvaro, e era também os que ele havia velado. Os mortos estavam livres, mas não haviam partido. Eles estavam ali, movendo-se sob a sua superfície, reencenando rituais antigos, sussurrando suas histórias para os poucos que ainda ousassem visitar. E ele não sentia dor, sentia paz. A paz do pertencimento, do peso aceito, da dívida paga com a própria dissolução. O espelho, enterrado de ponta cabeça bem no centro do cemitério, como um farol para aqueles que um dia também esquecerem quem são e precisarem lembrar. À noite, quando o vento sopra com força, é possível ouvir uma canção baixa vindo do chão. Uma melodia sem palavras, apenas tons que fazem o estômago revirar. Quem escuta raramente volta, mas os que ficam dizem que, ao deitar sobre a terra, ouvem um sussurro em tom familiar. Você veio me lembrar,
Há pactos que não se rompem com o tempo, apenas adormecem esperando que alguém os lembre. Fugir do que se prometeu ao passado é condenar-se a carregar o peso do esquecimento com o próprio corpo. O verdadeiro terror não está nos mortos, mas na memória que negamos. E às vezes, lembrar é a única forma de pagar o que foi deixado em silêncio.